TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana trazendo uma palavra ao seu coração. Como é que foi a sua semana? Como você tem passado? Me mande mensagem aí pelo WhatsApp, nós temos o nosso WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem que estarei orando por você. Além, né, que nós temos um grupo de oração, então sempre envie os nomes, né, para esse grupo de oração. Temos pessoas que intercedem todo o tempo para essas vidas. Então, queridos, se você está passando por uma luta, está passando por uma adversidade, mande para mim aí uma mensagem que eu vou estar colocando nesse grupo de oração. Estaremos orando, eu creio na sua vitória, porque nós nascemos para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tu já é um vencedor? Amém, aleluia, eu creio que sim, né? O fato de você já estar assistindo aqui já mostra que você é um vencedor. Por quê? Porque você ama a palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra com relação à primeira família, né? A primeira família que deu origem a toda a humanidade, Adão e Eva. É interessante que essa primeira família, né, criada por Deus, a palavra de Deus fala que Deus criou o homem, né, do próprio pó. Então eu imagino, né, o Senhor, ele com as suas próprias mãos, formando o homem, com todo amor, com todo carinho, e fez o homem, né, o ser humano que sou eu e é você aí do outro lado que está nos assistindo, pessoas especiais, pessoas com propósito, porque Deus ele não criou nada sem um propósito. Então você pode ter certeza de uma coisa, Deus tem um propósito com a tua vida. E dentro, né, dessa família nós aprendemos muitas lições. Eu quero compartilhar com você uma lição hoje que eu aprendi, né, e eu acredito que eu posso estar transferindo para você hoje esse ensinamento. Após Deus criar o homem, né, dentro do contexto da história, você vai ver que Deus ele cria o homem do pó, né, forma o homem, observa que o homem precisava de uma companheira, uma pessoa que estivesse ao seu lado, cria a mulher da costela do homem, e coloca o homem ali num jardim, um local bonito, um local onde que não havia dor, tristeza, espinhos, animais peçonhentos. Então nós vemos que Deus ele coloca o homem num local que seria o melhor lugar para o homem. Mas no caminhar da história nós vamos ver que houve ali uma interferência. Nós vemos ali que houve uma interferência do adversário de Deus. E esse adversário de Deus, ele vai lá e sopra no ouvido da Eva uma proposta. Né? Ele traz ali uma proposta, né, para que Eva fosse igual a Deus. Ou quem sabe, ser o próprio Deus, ou ser o próprio Senhor da sua vida. E a primeira reflexão que eu quero fazer com você no dia de hoje, quem tem sido o Senhor da sua vida? Será que nós temos conseguido deixar Deus controlar, direcionar? Será que nós temos tido essa percepção de ouvir a voz de Deus? Porque Deus ele quer falar conosco todo o tempo. O Senhor ele quer interagir comigo, com você, ele quer todo o tempo nos dar uma direção. E eu quero dizer uma coisa para você, muito séria. Deus fala. Sim, Deus fala. E claro que algumas vezes nós não conseguimos discernir a voz de Deus. Mas ele fala todo o tempo. Quantas vezes, né, nós temos livramentos. Quantas vezes nós
ouvimos a voz de Deus e tomamos uma direção, e aquela direção o Senhor nos leva à vitória. Então o que o Senhor queria era o quê? Que Adão ouvisse ele, mas Adão e Eva, né? A Eva, primeiramente, ela ouve a voz do adversário de Deus, e ali ela ouve uma proposta que para ela naquele momento seria uma proposta muito interessante, e ela resolve, né, desobedecer, ela resolve transgredir, ela resolve simplesmente abrir mão da direção de Deus para ouvir uma outra pessoa. E ali, claro, né, Adão, logo após ali, Adão ele come também do fruto, ele desobedece, e Deus ele vem, né, à procura de Adão e Eva, e eles estavam escondidos, envergonhados das atitudes que eles tiveram, porque é sempre assim. Algumas vezes nós não pensamos para tomar as nossas decisões. Às vezes nós tomamos a decisão precipitadamente, por impulso, mas depois vem a vergonha. E muitas vezes nós começamos a tentar nos esconder de Deus. Queridos, não há como se esconder de Deus. Por mais que talvez aquela pessoa se afaste da presença do Senhor, pare de ir à igreja, mas não tem como se esconder de Deus. Porque Ele está em todos os lugares, Ele é aquele que sonda o meu coração, o seu coração. Então entenda bem isso. O Senhor, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não se esconda de Deus. Mas aqui Adão e Eva, eles se escondem do Senhor. E ali, agora, né, devido ao pecado, Deus ele precisou tirar Adão e Eva da onde eles estavam para colocar em outro local. Por quê? Porque naquele local, naquele jardim, existia a árvore da vida. E, claro, se eles comessem da árvore da vida, eles seriam eternos, né? Não morreriam mais, mas dentro daquela condição de desobediência. Então Deus tira eles do jardim e agora eles começam a criar a sua família. Interessante que Adão antes ele era um coletor de frutas. Agora ele passa a ser o quê? Um agricultor. Ele passa a ser um pecuarista. Porque agora ele precisaria trabalhar, ele precisaria cultivar a terra, criar animais para o seu próprio sustento. Mas antes quem dava sustento era Deus. Era somente ele ir na árvore e pegar o fruto. Somente isso. Mas ele escolheu. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Existe, né, um ditado que fala assim, que nem tudo que reluz é ouro. Queridos, quantas vezes nós somos ou deixamos ser enganados? Talvez por palavras, por direções, por propostas. Eu conheço pessoas que perderam, até mesmo financeiramente, uma quantia muito elevada por aceitar uma proposta que aparentemente era boa. Só que era a proposta que levou a ele à destruição. Então nós precisamos tomar cuidado com as propostas. E eu creio, né, que por que Adão e Eva desobedeceu? Né? No meu entendimento, queridos, Adão e Eva eles estavam acostumados somente a ouvir a voz de Deus. Né? Eles só ouviam a voz de Deus. Né? Então todo relacionamento que eles tinham era com Deus. Né? Eles conversavam, a Bíblia fala que todos os dias à tarde Deus ia lá conversar com Adão. Então, eu creio que o relacionamento era íntimo, né? Era aquela troca, né? Aquela amizade. Mas eles tiveram uma voz de interferência. E sabia que nós temos muitas vezes lidado com vozes que interferem na nossa caminhada? Quantas vezes nós estamos numa direção, nós estamos focados dentro de um objetivo, aí chega uma pessoa que se diz amigo e fala, não, vamos tomar essa direção, vamos ali beber, vamos ali fazer algo. E aí você, talvez pelaquela afinidade que você tem com aquela pessoa, simplesmente abre mão do seu propósito para viver o propósito do outro, para tomar a direção do outro. E muitas vezes são caminhos de morte.
Então nós precisamos hoje estar muito cientes, conscientes, primeiramente do propósito que Deus tem na minha vida e na sua vida, queridos. Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. O Senhor, Ele quer nos levar à vitória. O Senhor, Ele quer fazer com que você tenha uma vida abundante. É promessa do Senhor. Mas o que impede o agir de Deus? A Bíblia fala que os nossos pecados, os nossos erros. E como eu já falei aqui numa outra mensagem, queridos, o que é errar? Errar é errar o alvo. O pecado é errar o alvo. Errar o objetivo de você ter um relacionamento com Deus. Então, cuidado com as vozes que você tem ouvido. Cuidado com as vozes. Discirna a voz. Que voz é essa? Essa pessoa está me convidando, mas qual a direção eu devo tomar? Nós precisamos ter esse entendimento. Mas, em primeiro momento, para Adão e Eva, aquela proposta parecia uma proposta muito boa. Uma proposta de ser igual a Deus, ou se tornar um Deus, ou ter o conhecimento de Deus. E, queridos, às vezes é assim, as propostas vêm nas nossas vidas como algo muito bom, propostas boas. Queridos, o inimigo, ele nunca vai trazer algo, né? Essa forma que nós vemos, né? Que foi nos ensinada de o adversário ser uma pessoa feia, uma pessoa com chifre, com rabo vermelho. Queridos, isso é história. Na verdade, o nosso adversário, ele vem naquilo que te dá prazer. Se teu prazer é a alimentação, é o que te faz ter um desequilíbrio, tu pode ter certeza que a todo momento alguém vai chegar com um salgadinho na mão. Alguém vai te trazer uma proposta alimentícia. Se teu prazer, queridos, está, né, em prostituição, todo o tempo você vai ser bombardeado por mensagens desse tipo. Eu quero dizer uma coisa para você. O inimigo da nossa alma, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece. Porque nós falamos, porque nós acabamos comentando com alguém, e ele está ouvindo, ele sabe das nossas fraquezas, então ele trabalha na tua fraqueza. Então ele nunca vai aparecer para você como algo feio, como algo ruim. Por quê? Tudo que é ruim, tudo que é feio, nós nos afastamos. E não é isso a intenção dele. A intenção do inimigo, né, do adversário de Deus, é o quê? É fazer com que nós venhamos nos chegar a ele. Então ele sempre vai te apresentar algo melhor. A ideia é sempre falar, olha só, o que Deus está falando não tem nada a ver. Viva a sua vida. O que Deus está te orientando, o que a Bíblia te orienta, queridos, é para que você tenha uma vida de regras, uma vida que você não pode fazer nada, e isso não é verdade. Queridos, Deus trabalha na preservação do ser humano. Você não vê uma orientação na Bíblia que seja uma orientação ruim, te dando uma direção ruim. Pelo contrário, a Bíblia trata, né, de conservação do ser humano, de conservação da natureza, dos animais, e tudo isso por amor a mim e a você. Então nós precisamos entender isso. Agora, tem pessoas que também não seguem a Jesus, porque fala que não entende ele. Né? Porque a Bíblia fala de coisas que ele não entende ou que ele não compreende dessa forma. Entenda bem, a Bíblia ela foi escrita como um manual de todo ser humano. Como aquela televisão que você compra lá, né, na loja, você leva para casa e chega ali, ela tem um manual. Você pode até utilizá-la sem ler o manual, mas talvez você vai ficar sem desfrutar de alguns benefícios, que talvez somente lendo o manual que você teria esse conhecimento. Então a Bíblia é a mesma coisa. Né? A Bíblia, a palavra de Deus, queridos, ela nos dá orientações para que nós possamos viver em vitória, para que nós possamos sermos abençoados por Deus. Eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. O Senhor te chama a ser abençoado. Então, queridos, por isso que nós precisamos hoje tomar algumas atitudes.
E a primeira atitude que nós precisamos, né, com relação aos nossos pensamentos, com relação às vozes que nós ouvimos, é pensar o seguinte: quem é que está me orientando? Quem é que direciona a minha vida? Será que sou eu mesmo? Será que são os meus pensamentos e projetos? Ou será que existe alguma interferência? Queridos, quando nós deixamos Deus nos orientar, você pode ter certeza que você vai chegar em lugares que você nunca imaginou na sua vida. Quando você começa a dar ouvido à palavra de Deus, querido, Deus faz o sobrenatural. Eu digo que você ser próspero, né, de você alcançar os seus objetivos, aí você fala assim: pastor, mas tem pessoas que não são cristãos e alcançam objetivos. Pessoas realizam seus sonhos. Sim, é verdade. Mas só que realiza os seus sonhos com muito mais dificuldade, com muito mais luta, com muito mais adversidade. Eu entendo que Cristo na nossa vida é como se fosse uma alavanca para você movimentar uma pedra. Uma coisa é você empurrar a pedra com seus próprios braços. Você vai fazer muita força e talvez você não vai conseguir tirá-la daquele lugar. Mas quando você coloca uma alavanca, queridos, fica muito mais fácil. Você consegue mover grandes obstáculos e Cristo é essa nossa alavanca. Você consegue alcançar os seus objetivos de uma forma menos dura, menos dificultosa, com mais alegria, com mais paz. Então é isso que Cristo nos proporciona, queridos. É ter uma vida de vitória, mas dependendo dele, crendo na sua palavra. Então eu quero dizer uma coisa para você: as orientações de Deus são para te proteger. São para te dar livramento. Então entenda isso. Agora, precisamos também pensar: quem é que nos faz propostas? Queridos, nós recebemos muitas vozes, muitas propostas. Eu me lembro, né, alguns anos atrás, nós fomos fazer uma viagem, eu e minha esposa, foi aniversário de casamento, nós ganhamos uma viagem. E nessa determinada cidade, chegando lá, passado alguns dias, uma pessoa nos chamou, né, para que nós pudéssemos participar de uma palestra. E essa palestra, ela teria direito a um almoço, um jantar. E aí falei: vamos, estamos aqui mesmo, vamos lá assistir a palestra. E essa palestra era sobre vendas. Né, eles estavam ali vendendo apartamentos, nem eram apartamentos, eram quartos. E nós ouvimos a palestra e tudo, depois eles nos separaram, né, nos conduziram, né, aos vendedores, e ali nós começamos a conversar. Para mim não era interessante, eu não queria comprar nada, eu não estava ali para comprar nada, nem dinheiro eu tinha. Mas, queridos, interessante, aquela pessoa, né, que estava nos vendendo, ela começou a nos envolver de uma tal forma. Começou a falar da nossa família, começou a falar da família dela, começou a fazer alguns comparativos familiares, e ali começou a trazer um envolvimento que eu já estava quase assinando o contrato. Se não fosse um telefonema, porque daqui a pouco meu celular, ele tocou, e aí parece que eu despertei, parece que eu acordei, falei: opa, peraí. Eu fui atender aquele telefonema, e quando eu voltei, eu já voltei de uma forma diferente. Eu falei: não, eu vou pensar melhor se eu vou assinar esse contrato ou não. E, na verdade, eu não assinei aquele contrato, que seria, como as pessoas dizem, né, um tiro no pé. Né? Seria um investimento que eu tenho certeza que não traria o retorno que eu preciso, que eu gostaria. Né? Porque seria locais distantes, eu não tenho condições de estar todo o tempo lá. Então, não teria aquele retorno que eu esperaria. Então, queridos, é assim. O nosso coração, a Bíblia fala, né, que o nosso coração é enganoso, a nossa mente nos engana. Então, não tome decisões pautadas em emoções. As tuas emoções te enganam. Por isso que, quando nós estamos num momento de crise emocional, não é o momento de você tomar nenhuma decisão. Você precisa passar a crise. Eu briguei, eu discuti. Não toma decisão nenhuma. Esse não é o momento de tomar decisão. Aguarda mais um pouquinho, espera, deixa a poeira baixar, e sim, com clareza, né, com uma mente, né, racional. Aí sim, você deve tomar sua decisão. Então, queridos, cuidado com as propostas.
Hoje nós estamos vivendo num tempo de proposta. Todo tempo somos bombardeados por propostas. Propostas espirituais, propostas materiais, mas tome cuidado com as suas propostas. E precisamos pensar nas consequências. Eu creio que Adão e Eva, eles não pensaram nas consequências. Mesmo Deus falando com eles, falou, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No jardim nunca teve morte no jardim. Então, para eles, eu acredito que estava falando de algo que eles não conheciam, eles não sabiam. Então, eu acredito que eles não avaliaram, eles não raciocinaram, eles não pararam para pensar o que eles poderiam perder. Né? Porque a morte estava relacionada não somente à morte física, mas à morte deles saírem daquele local de bênção, queridos. Saírem daquele local de prosperidade, aquele lugar que estava trazendo paz, estava trazendo alegria para eles. Estavam desfrutando do melhor ali na presença do Senhor, mas eles não refletiram isso, eles não pararam para pensar. Então nós precisamos pensar com relação a isso. Agora a segunda questão com relação a Deus que nós podemos observar aqui, como é que nós podemos obedecer a Deus? Ou como é que nós fazemos para obedecê-lo? Primeiro, queridos, reconhecer que Deus é o Senhor da sua vida. Você precisa reconhecer, você precisa conhecer. Não somente reconhecer, mas conhecer a Deus. E como é que nós conhecemos a Deus? Através da palavra, através da Bíblia. E essa semana eu concluí toda a Bíblia. Comecei lá dia 1º de janeiro, leitura bíblica, concluí essa semana. E já comecei uma nova etapa. Agora estou lendo a Bíblia cronológica. Eu estou lendo ela dentro de um tempo cronológico. Mas eu comecei a ler a Bíblia de novo. Porque, queridos, Deus ele vai se revelar através da sua palavra. Eu fico às vezes pensando assim, tem pessoas que falam assim, eu amo o Senhor, eu conheço a Deus, mas nunca leu a Bíblia. Ou leu muito pouco. Como é que você pode conhecer alguém que você não o conhece? Como é que você pode ter uma intimidade com alguém que você não conhece? Ou amar uma pessoa que você não conhece? Isso acontece contigo? Você ama todas as pessoas da rua? Você olha para uma pessoa na rua e fala assim, eu te amo. Você já fez isso? Você faz isso? Claro que não. Então, o amor, ele nasce através do conhecimento, de conhecer quem é aquela pessoa. E por isso que muitas vezes nós somos enganados. Por isso muitas vezes nós somos conduzidos em outras direções. Por quê? Porque nós não conhecemos o Deus que servimos. E aí nós, como algumas pessoas falam, né, que Deus é mau, Deus é ruim, Deus quer te tolir, Deus quer te prender, Deus quer te... Queridos, não é nada disso. Querido, Deus é amor. Mas você só vai conhecer quando você ler a palavra de Deus. Quando você buscar profundamente, né, se aprofundar na palavra do Senhor. E eu quero te dar, né, aí uma sugestão. Você, pastor, mas eu tenho dificuldade em leitura. Ou algumas pessoas que estão nos assistindo não sabem ler. Queridos, hoje nós temos Bíblia em áudio. Sim, Bíblia em áudio. Você pode botar no teu fone de ouvido lá, Bluetooth, e andar no ônibus lá lendo a Bíblia. Eu faço isso. Né? Algumas vezes eu faço isso, eu boto no meu carro lá no Bluetooth e estou ouvindo a palavra de Deus. Em vez de estar ouvindo uma música, eu estou ouvindo a palavra de Deus. Então, queridos, faça isso, aprenda de Deus. Agora, você precisa também, queridos, né, ter relacionamento. Mas o interessante é que quando nós começamos a conhecer a Deus, é impossível você não ter um relacionamento com Ele. É impossível. Porque você começa a entender o propósito que Deus tem na vida do ser humano, que é algo maravilhoso. Queridos, Deus ele quer que nós venhamos viver uma vida abundante, uma vida de bênção, uma vida de paz, uma vida de prosperidade. E quando você começa a conhecer a Deus, queridos, maravilha, é bom demais. E aí você começa a ter um relacionamento. Você começa a falar com Ele, você começa a ouvir Deus, você começa a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, busque ter esse relacionamento.
busque a se aprofundar na palavra do Senhor. E naturalmente, quando nós conhecemos, quando nós temos um relacionamento, sabe o que acontece? Nós passamos a amar a Deus. E eu creio que esse ponto que nós chegamos agora, o amor, é ele que determina toda a nossa trajetória na presença do Senhor. É amar. Queridos, eu não estou na presença de Deus hoje por causa de salvação. Apesar de saber que eu estou salvo, tenho essa convicção no meu coração. Mas eu estou na presença do Senhor porque eu amo a Deus. Independente, se Ele realiza um sonho que eu tenho ou não, eu amo ao Senhor. E esse amor, queridos, que precisa predominar no meu coração e no seu coração. Amar a Deus incondicionalmente. Saber que Ele é Pai, saber que Ele tem o melhor para cada um de nós. Saber que Ele é bom. Saber que a misericórdia dEle, queridos, ela dura para sempre. Então, queridos, ame ao Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor com todas as suas forças, querido. Porque você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. E quando nós amamos, nós não temos barreiras, nós não temos limitações. Nós reconhecemos que a Bíblia ela não é verdadeira em parte, não, mas toda ela é verdadeira. Nós buscamos seguir os princípios de Deus. E é esse amor que precisamos ter para com o Senhor. Porque, queridos, quando nós amamos, nós obedecemos. Não é assim que acontece? Quando nós conhecemos uma pessoa, lá no início do namoro, ou você que já está namorando aí, está nos assistindo e tem um namorado ou uma namorada, você busca fazer tudo para ela. Você busca agradar todo o tempo. Até aquilo que muitas vezes você não gosta, mas você está do lado daquela pessoa. Isso é amor. Isso é amor, queridos. E é esse amor que precisa estar no nosso coração com relação a Deus. Um amor incondicional, um amor que respeita, um amor que obedece, um amor que busca a presença do Senhor. E para que eu possa concluir essa mensagem, queridos, eu quero ler com vocês lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse, queridos? Será que nós estamos dispostos a amar a Deus ao ponto de entregarmos a nossa vida por um irmão? Ao ponto, queridos, de não questionarmos a Deus, de sermos obedientes à sua palavra? Eu gostaria de deixar para a sua reflexão no dia de hoje. Como é que está o seu amor com relação a Deus? Você ama verdadeiramente Jesus? Será que realmente você tem esse amor incondicional? Porque ser cristão, queridos, é ter um amor incondicional a Deus. É respeitá-lo, amá-lo, venerá-lo, obedecê-lo. Isso é amor, queridos. Amor é uma escolha. Eu escolhi amar a Deus. Eu escolhi amar a Deus. Independente de qualquer circunstância, eu amo o Senhor Jesus. E é isso que precisa ser prioridade no nosso coração. E você vai ver uma coisa, que quando isso for uma verdade, essa verdade ela vai fazer com que você tenha uma vida próspera, que você tenha uma vida abençoada. Essa verdade vai te trazer uma alegria que o mundo não pode te dar. Então, ame a Jesus com todo o seu coração. Não abra mão disso. Dê prioridade a Ele. Não deixe com que tantas outras coisas te tirem da presença do Senhor. Pelo contrário, que tudo seja para a honra, glória do nome de Jesus. Eu quero estar orando por você. Feche seus olhos aonde você estiver nesse momento, a não ser que você esteja dirigindo, Talvez você está aí no seu carro dirigindo, assistindo essa mensagem ou ouvindo essa mensagem. Senhor Deus amado e querido Pai, são milhares de pessoas, ó Deus, ao redor do mundo, ó Deus, que têm assistido essa mensagem. E eu quero clamar a Ti, Deus, que essa palavra, Deus, possa frutificar no coração dos seus filhos. Nós mostramos aqui, Deus, que a desobediência, Senhor Deus, a transgressão, ela nos afasta de Ti.
Mas o Senhor, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai, teu amor infinito a cada um de nós, o Senhor busca nos resgatar. Então, Senhor, em nome de Jesus, entra nas casas agora. Entra no coração dos seus filhos, Senhor Deus, e faça eles entender, ó Deus, que nós precisamos a cada dia buscar a Tua Palavra, ler a Tua Palavra, ter uma intimidade contigo e te amar incondicionalmente. Que a Tua bênção, que a Tua graça alcance a cada pessoa que está nos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu quero agradecer a sua audiência, pedir para que você possa compartilhar com seus amigos, né, divulgar esse programa, né, para que outras pessoas também possam receber a palavra do Senhor. Nós estamos retornando, né, na próxima semana. Que Deus abençoe você, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Um grande abraço, Deus abençoe. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.